18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. Obrigada pela sua companhia. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. 18 horas. E é claro que a gente conta com a sua participação. A gente quer saber a sua opinião, o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. E também tá valendo a sua sugestão de assunto. Então, manda pra gente um zap pelo 994-887592. E está valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. 18 horas. E vamos aos destaques de hoje. Aumenta o número de prefeitos do interior do Amazonas que declararam situação de emergência nas contas municipais. A Prefeitura anuncia 19 intervenções para a redução de semáforos em tempo de espera. E vamos acompanhar as atualizações do acidente de balsa em flutuante que deixou mãe e 3 filhos desaparecidos. 18 horas. Esses e outros destaques, os assuntos mais importantes dessa sexta-feira, a partir de agora, para você sintonizado aqui em 100,7, no programa 18 horas de hoje, 17 de janeiro de 2025. 18 horas. Sexta-feira chegou e com ela uma notícia que vai animar os estudantes do estado do Amazonas. A Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, e o Instituto Federal do Amazonas, o IFAM, estão abrindo quase 3.000 vagas para 133 cursos de graduação pelo SISU, o Sistema de Seleção Unificada. As inscrições já estão abertas e vão até, gente, presta atenção, a próxima terça-feira agora, dia 21, né, Kennedy? É isso mesmo, Karine. É preciso ficar atento. Boa noite. A galera precisa ficar atenta porque são muitas vagas, né? São vagas incríveis, são 2.500 vagas na Universidade Federal do Amazonas, são distribuídos ali mais de 100 cursos e aí também teremos outras 430 vagas no IFAM com 22 opções de graduação. E olha que tem curso para tudo quanto é tipo de gosto, também talento. Quem participou do Enem 2024, tirou a nota acima de 0 na redação, já pode acessar o site lá do SISU e fazer a inscrição, Karime. Presta atenção, até terça-feira você pode escolher até 2 cursos. Ao alterar as opções quantas vezes quiser e acompanhar as colocações no sistema. O resultado da chamada regular sai no dia 16 de janeiro. Depois disso, tem matrícula, lista de espera e convocação de novos selecionados até setembro do ano que vem. A questão agora é ficar atento ao prazo, não é, Kenilson? Exatamente. Tem mais, Karime. Essa é uma chance única para garantir o seu lugar em uma universidade ou também um instituto federal, seja aqui no Amazonas ou também em qualquer parte do Brasil. Então, as pessoas precisam ficar atentas, preparar o RG, ali as consultas de vagas. Também a gente vai construir ali um futuro da educação através dessa oportunidade, Karime. Sem dúvida, Kennedson. E a Universidade do Estado do Amazonas já divulgou o edital e a convocação para as matrículas do vestibular 2024 e do Sistema de Ingresso Seriado SIS, primeira etapa, segunda chamada. As matrículas para quem foi aprovado nos cursos que começam no primeiro semestre agora de 2025 vão ser realizadas nos dias 30 e 31 de janeiro e 3 de fevereiro. E para participar é só acessar o portal da UEA, baixar ali e também preencher a ficha de inscrição do candidato e também levar esses documentos exigidos no dia e local indicado no edital. E se você passou em cursos que começam no segundo semestre desse ano, fique de olho. O edital com as informações vai ser divulgado no dia 2 de junho. Para enfermagem, medicina e odontologia, as turmas do primeiro semestre vão ser preenchidas pelos 50% mais bem classificados e os demais aprovados vão ocupar as vagas do segundo semestre. Todas as informações sobre documentos e também os prazos estão no site da UEA. Não perca o prazo. Olha só, o 18 horas está só começando e hoje tem muita notícia quente para você. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e um acidente grave aconteceu nessa madrugada. Uma balsa carregada com soja bateu num flutuante próximo da comunidade de Urumatumba, lá em Manicoré. Uma
Uma mulher identificada como Thalita Ferreira e os 3 filhos dela estão desaparecidos. Kennedson, você está acompanhando esse caso, Kennedson? Atualiza pra gente como é que estão as buscas dessas pessoas, dessa família, né? Infelizmente, Karime, essa família ainda está desaparecida. Foi um acidente extremamente chocante ali naquela região que fica às margens do Rio Madeira. A Marinha já confirmou esse acidente, inclusive a gente vai ouvir daqui a pouco o capitão de fragata, ele que traz mais detalhes sobre essa ocorrência. Mas o fato é, Karime, que várias equipes de lanchas fluviais ali da agência fluvial de Humaitá, elas já foram acionadas para realizar essas buscas no local. A Marinha do Brasil também atua ali em cooperação com a Defesa Civil, a Polícia Militar e também o Corpo de Bombeiros. E segundo aqueles moradores da comunidade, Karime, pelo menos 10 pessoas estavam nesse flutuante no momento em que essa balsa, que tinha como destino ali a cidade de Porto Velho, em Rondônia, atingiu as estruturas de madeira, Karime. Inclusive foram divulgadas imagens desse flutuante e praticamente o flutuante, Karime, ficou completamente destruído. E outras imagens também chamaram a atenção, Karime, porque a balsa que estava ali carregada com soja era uma balsa de proporções enormes, gente, Karime. Não parecia balsa. A gente fala balsa, imagina uma coisa pequena, né? Mas parecia um navio, um container gigante. Exatamente, Karime. A gente viu as imagens, era um container gigante carregando soja. Fica pesada essa embarcação, todo esse complexo, digamos assim. E realmente o flutuante virou uma pilha de madeirinhas. Exatamente, ficou um amontoado de madeiras e muita coisa dava para visualizar ali, que pelas imagens as roupas das pessoas, o que tinha restado da família, Karime, eram apenas algumas malinhas, algumas roupinhas que ficaram ali jogadas em cima de onde era a parte dali do flutuante que ficou completamente destruído, Karime. Agora, o mais chocante de toda essa história é que testemunhas relataram que após a colisão, a embarcação seguiu viagem como se não tivesse nada acontecido, sem prestar socorro a essas vítimas que ainda estão desaparecidas, Karime. A embarcação destruiu a casa dessa família, passou por cima e nem olhou para trás, não parou para ajudar, não viu o que tinha feito. Gente, isso é um crime. Com certeza, Karime, é um crime mesmo de omissão de socorro. E de assassinato, porque crime é culposo, doloso, mas como é que passa por cima de uma casa, de um flutuante que sabe que é a residência, que é a casa de alguém, não para prestar socorro e vai embora assim? Meu Deus, o que está acontecendo? Agora, uma balsa dessa de grandes proporções, como a gente já mencionei há pouco, ela é enorme, proporções assim que ultrapassam a marca de 30 metros de comprimento, de largura. Sim. Deve ser aproximadamente ali mais de 10 metros de largura. Então é uma embarcação muito grande. E qual é o motivo de ela estar ali navegando tão próximo à margem do rio? Porque o flutuante estava bem próximo à margem do rio, eles ficam ancorados próximo à margem. Sim. E o que teria acontecido para resultar nesse grave acidente fluvial? Se houve algum problema ali, alguma falha mecânica, como ele conseguiu ali, Karime, possivelmente realinhar a condução e fugir do local? Então isso chama muita atenção. Essa história tá muito estranha, mal contada, e a primeira impressão primeiro que a pessoa fugiu do local, já tem uma culpa, e segundo, gente, era enorme essa embarcação, essa balsa, como é que passa por cima da casa de alguém e vai embora assim? Tá muito estranha essa história. É muito estranho, e é claro que os órgãos fiscalizadores, né, as autoridades estão agora trabalhando para tentar elucidar esse caso. E, Karime, quem fez o socorro lá, quem foi ajudar, foram os próprios moradores. E esses moradores ali, com a ajuda de alguns profissionais da Defesa Civil do município de Manicoré, estavam tentando localizar ao longo de todo o dia essas vítimas que ainda não foram localizadas. E a dificuldade foi grande devido exatamente à força da correnteza no local. E aí o que a gente pode verificar é que essa situação é muito complexa. A gente sabe que as águas do Rio Madeira, elas são águas bastante turvas, Karime, o que acaba limitando até mesmo o trabalho de equipes treinadas do Corpo de Bombeiros. Já é difícil. Agora imagina para os ribeirinhos, para aquelas outras pessoas que não têm tanta assim competência para poder localizar os corpos dessas vítimas. Infelizmente é algo extremamente dramático. E a gente entrou em contato com a Marinha do Brasil para saber da Marinha exatamente quais forças foram mobilizadas ao local e o que está acontecendo por lá. A gente vai ouvir agora
o capitão de fragata Matheus Ataídes, ele que traz mais detalhes pra gente sobre o que aconteceu logo após eles tomarem conhecimento sobre esta ocorrência. Vamos ouvir agora Matheus Ataídes. Marinha do Brasil, por meio do Comando do 9º Distrito Naval, acionou o Aviso Hidrográfico Fluvial Rio Negro, que é um navio da nossa Marinha do Brasil, e uma equipe com lanchas da Agência Fluvial de Humaitá e uma aeronave do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Noroeste para realizarem as buscas no local, em coordenação com a Defesa Civil, com a Polícia Militar e com o Corpo de Bombeiros. E que todo o foco agora é nas buscas das vítimas. 18 horas. Então a gente acaba de ouvir quais ali os equipamentos utilizados para essa mega operação realizada ali pelos órgãos competentes. Agora, o que fica muito em dúvida é exatamente quais que foram as motivações, o que teria acontecido. Foi falha humana? Foi falha técnica? A gente questionou isso daí também na Marinha, e aí o próprio capitão de fragata, ele responde. Ele falou de uma forma inicial, preliminar. A gente sabe que não tem como explicar tudo isso agora. Precisa ter uma investigação, lógico. Eu falei assim, à primeira vista, quando a gente recebe essa notícia, a informação, o que a gente tem de informação, a gente fica pasmo com a atitude da pessoa que estava na balsa. Mas vamos escutar tudo, vai ter uma investigação, vamos saber o que aconteceu, lógico. Com certeza. Vamos ouvir agora o Matheus Ataídes, o nosso capitão de fragata, que traz mais detalhes sobre essas investigações. A Marinha do Brasil mantém um constante acompanhamento do tráfego fluvial no Rio Madeira, zelando sempre pela segurança da navegação. Paralelamente às buscas, foi aberto um inquérito administrativo de fatos de navegação para apurar as causas e circunstâncias do acidente. 18 horas. Que sejam apurados, né? Um inquérito administrativo é o começo, né, para investigar exatamente o que aconteceu por lá. Agora eu questionei também da Marinha, Karime, porque assim, em dezembro agora, no dia 30 de dezembro, quase Réveillon, houve um acidente muito semelhante com uma embarcação muito semelhante. A gente ainda não tem a confirmação, Karime, se essas duas embarcações, na realidade, se tratavam de apenas uma única embarcação. Só a mesma. Exatamente. Mas, assim, testemunhas registraram imagens, Karime, imagens impressionantes. Esses moradores filmaram o momento em que uma balsa enorme, que estava também carregada com soja, acabou atropelando no meio do rio uma lancha de pequeno porte, e na ocasião várias pessoas acabaram ficando feridas, e parte delas até mesmo se jogaram na água para tentar escapar, porque se elas ficassem dentro da embarcação, elas também seriam atropeladas e elas poderiam não ter sobrevivido. E a embarcação ficou também completamente destruída, porque o tamanho dessa balsa é gigante. Com certeza, ficou completamente destruída, Karime. Não teve como ainda reutilizar alguma coisa daquela embarcação. E as pessoas que conseguiram pular na água se salvaram. Então a gente questionou isso também da Marinha do Brasil. Eles ressaltaram que também estão fazendo um inquérito para poder apurar as circunstâncias desses fatos. Agora a gente vale ressaltar que nós temos então um segundo acidente fluvial de grandes proporções que acontece no nosso estado do Amazonas. O primeiro foi no dia 30 de dezembro, ali nas proximidades de Codajás, e agora a gente tem esse outro acidente em Manicoré. Então são menos de 20 dias, Karime, 2 acidentes muito grandiosos. Sim, a gente vai acompanhar esse caso, vamos continuar acompanhando para saber os responsáveis, para que eles respondam sobre esses atos. Gente, é criminoso, a gente viu as imagens, esse da lancha, ele passou por cima e não quis saber, foi embora, a lancha virou palitinho, né, de madeira. Do flutuante, se você teve acesso às imagens também, deve ter ficado impressionado com esse flutuante, com essa casa, que virou um entulho. E o pior, a mãe e seus filhos seguem desaparecidos. Obrigada, Kennedson Paes, pela apuração, pelas informações. 18 horas. Agora 6 horas e 15 minutos, vamos falar dos bastidores da política amazonense. Vamos conversar com Cíntia Blink. Cíntia, boa noite, boa sexta, tudo bem? Boa noite, Karime, tudo bom? Boa noite, todo mundo que está com a gente na 100.7. Então, vamos lá. Depois da repercussão negativa, o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Davi Reis, voltou atrás e exonerou a noiva do vereador Rosivaldo Cordovil, que ele tinha contratado como assessora dele, não é isso? Você trouxe esse assunto pra gente.
Exatamente, essa foi matéria do Radar Amazônico, que no mesmo dia que divulgou, ela foi exonerada. A gente está falando da Jéssica Lima Simões, ela que tem uma união estável, né, com o vereador Rosivaldo Cordovil, e ela foi nomeada para o cargo de assessor legislativo 1, com um salário ali de quase R$7 mil. Ela iria compor o gabinete do presidente Davi Reis, presidente da Câmara Municipal de Manaus, e chegou a ser nomeada, né? Saiu no diário, estava valendo, tudo mais. Depois que teve uma repercussão, todos soubemos, todos falamos do assunto, ela foi exonerada. A gente chegou a pedir uma posição da Câmara Municipal de Manaus sobre isso, se iriam falar, né? Se iria haver algum tipo de nota, enfim, porque era o assunto. E não houve, a Câmara não se manifestou, a não ser essa super manifestação que é a exoneração, né? Aí a gente tem a resposta. Agora, ficou a dúvida, porque houve uma suspeita ali de ser o caso de nepotismo cruzado, como a gente falou ontem, que não diretamente o vereador, o dono do mandato, contrata para o gabinete dele, né? Porque ele não pode usar esse poder para dar vantagem para a família. Mas se ele vai e contrata o de outra pessoa, a família de outra pessoa, o outro troca essa gentileza, tudo mais, daí o tal nepotismo cruzado. Se falou também de uma suspeita disso ser uma troca de favor em troca do voto do vereador Rosivaldo no vereador Davi Reis para que ele fosse presidente. Levantou-se várias suspeitas, né? Essa situação, mas aí veio a exoneração da Jéssica Lima Simões. Agora, Blink, a gente está sabendo aí pelas redes sociais, o vereador Coronel Rosses, ele vai participar ali da posse do presidente Donald Trump nos Estados Unidos? Sim, só quem não vai é Bolsonaro, né, Ken? Ele tentou. Ele tem tentado. Mas o que acontece? O vereador Coronel Rosses, ele também é novato, na verdade ele é novato, né? Que o Rosivaldo Cordovil tá há muito tempo, o Davi Reis também, mas Coronel Rosses chega agora aí, não foi a primeira vez que ele tentou, mas foi a primeira vez que ele conseguiu um lugar na Câmara Municipal de Manaus e chegou com essa oportunidade de participar do jantar de posse de Donald Trump, que acontece segunda-feira, dia 20. Ele fez uma publicação dizendo que ele vai participar e ele fala, aspas do Coronel Rosses, ele diz: como soldado do presidente Jair Bolsonaro, estarei sempre ao lado dele, mostrando a força da direita em qualquer parte do mundo, disse o parlamentar. E aí, a gente tem, para falar um pouco mais desse assunto sobre o Bolsonaro, né? Por que eu falo que só o Bolsonaro não vai? Porque ele vai levar a esposa ao aeroporto para que ela participe de todo esse evento, né? Não só do jantar, mas de assistir, enfim, toda a posse. E ele falou em uma entrevista que ele estava muito triste. Bolsonaro falou que estava muito triste porque ele vai levar a esposa ao aeroporto e ele não vai poder embarcar e participar. Por que Bolsonaro não vai, né? Para quem caiu de paraquedas nessa... ele foi retirado dele o passaporte por conta do dia 8. Ele é suspeito de ter participado de alguma forma, enfim. E aí retiraram o passaporte dele porque há um risco, entende-se que há um risco dele fugir, dele aproveitar para sair do Brasil e fugir do Brasil e tudo mais. Então, o Alexandre de Moraes falou que, não vai não. Falou que ele pediu 2 vezes e pela segunda vez foi negado, né? Não vai mesmo. Foi. Ele pediu uma vez, foi negado, aí ele pediu de novo, o Moraes falou, é a mesma decisão de ontem. Fica quieto aqui, né? Fica quieto. Exatamente. Aí foi quando ele deu a entrevista, falando, olha, vai ter esse momento, eu não vou poder participar e eu tô muito triste porque eu tô indo vou levar a minha esposa ao aeroporto e eu não vou poder embarcar. E ele disse que vai participar de alguma forma, quer dizer, ele vai fazer uma ligação para o presidente americano eleito, Donald Trump, que vai ser intermediado pelo filho dele, o Eduardo Bolsonaro, que vai fazer a tradução. Mas essa ligação, o dia que vai acontecer essa ligação telefônica ainda não foi divulgado, mas foi o que ele disse há pouco para a imprensa, né? Que seria alguma forma aí dele estar falando com o presidente Donald Trump de dar parabéns pela eleição.
Agora, o Rossi, só lembrando, ele chega à Câmara pelo PL, então ele tem esse público da direita muito com ele, né? Ele é coronel Rossi, então ele pode aproveitar bastante desse evento, de estar ali, né? Nesse momento ele já divulga, isso também faz parte de uma construção da imagem dele, dessa pessoa da direita que pode representar esse público com mais votos e tudo mais. Ele chegou agora como vereador, mas claro que a gente imagina que ele quer fazer voos mais altos, né? Talvez em 2026 a gente veja ele candidato a deputado, enfim. Então é uma oportunidade, é uma vitrine de qualquer maneira quando a gente está falando de um político. Não dá para ignorar esse fato. Não, sem dúvida, Blink. Agora, ainda falando, né, da boa repercussão da assinatura do texto da reforma tributária, que foi ontem, com coletiva do presidente Lula, senador Eduardo Braga, falando que foi relator da reforma tributária. Tivemos aí as vantagens da Zona Franca de Manaus garantidas, e o senador Omar Aziz foi nas redes sociais falar, além dessa vitória, ele falou também que o presidente Lula cumpriu com o combinado quando o assunto é a Zona Franca de Manaus, não é? Foi. O Omar Aziz, que é senador e, como você deu todo o contexto, foi relator dessa reforma, coisa que a gente... Não, foi o Eduardo Braga. Perdão, foi o Eduardo Braga quem foi relator. Mas ele acompanhou muito de perto e estava sempre numa conversa com o presidente Lula, né? Então, ele fez uma publicação e informou que hoje de manhã mesmo recebeu uma ligação, na quinta-feira de manhã recebeu uma ligação do presidente Lula, que estava informando justamente isso, que estava ali sancionando a reforma tributária, ou seja, assinando, né, dizendo pode ir para frente, sem nenhum prejuízo à Zona Franca de Manaus e mantendo a competitividade da Zona Franca de Manaus. Desde que se começou a falar da reforma tributária, e isso eu não estou falando só de agora, mas de anos, porque a reforma ela é um assunto longo e de muitos anos, e sempre se falava que todo o Brasil concorda que os tributos são muito difíceis no Brasil de compreender, de pagar, e aí quando você paga errado, você tem que pagar multa porque pagou errado, mas pagou errado porque algo mudou, enfim, sempre foi um emaranhado de tributo que atrapalhou. Todo mundo no Brasil entendia, tem que mudar, tem que simplificar, mas todo mundo no Brasil também protegia o seu negócio, no nosso caso a Zona Franca de Manaus. A gente queria que houvesse mudança, tivesse a reforma, mas sem acarretar prejuízo à Zona Franca, que é o nosso único modelo de negócio, né? E aí a gente tinha aí esses soldados, digamos assim, que é Eduardo Braga na relatoria, o que foi muito comemorado por nós, porque era um sinal de que, nossa, alguém vai olhar muito de perto, né? Olhar tendo uma capacidade de interferir grande, já que ele é o relator. E ao mesmo tempo o Omar Aziz, que tem também esse trânsito gigantesco ali com o presidente Lula, e é um nome importante na casa, são duas pessoas que são bastante ouvidas ali no Senado, o que não é uma posição fácil de conquistar. Então, Omar Aziz vem a público e conta pra gente que o presidente Lula ligou pra ele pra dizer que, olha só, assinando aqui, sancionando a reforma tributária, mantendo as vantagens da Zona Franca, mantendo a competitividade dela, mantendo a Zona Franca viva, saudável, bem. E aí Omar vem a público dizer que o presidente cumpriu exatamente aquilo que ele tinha prometido, que é justamente manter a Zona Franca de Manaus saudável, pronta para gerar emprego e, enfim, ser esse polo importante que é não só para Manaus, nem só para Amazonas, nem só para toda a região norte, mas para o Brasil inteiro. Agora, Blink, conta pra gente aí, os familiares dos políticos agora eleitos em 2024, eles vão ter o Bolsa Família e o Auxílio Gás cancelados, é isso mesmo? É isso mesmo, mas essa é daquelas notícias que a gente fica assim, gente, eles tinham acesso? Eu não sabia. Pois é. Podia. Pois é, estão tirando uma coisa que eu achei que nem tava, menino, mas enfim, vamos só lembrar que o auxílio de Bolsa Família e o auxílio gás, eles são destinados para pessoas que estão no cadastro único, né, no CAD único, famílias inscritas ali no CAD único, que tem renda mensal por pessoa de até R$218, então é um valor bastante baixo, realmente é um auxílio para quem precisa. E aí
houve essa novidade de que o auxílio do Bolsa Família e o auxílio gás não vai atender quem foi candidato eleito em 2024 e familiares deles. E aí, por familiares, a gente está falando de familiares diretos, tá? Pai, mãe, filho, esposa. Então, não vai ter acesso. Os valores do Bolsa Família, eles são pagos por família, R$600 por família, com acréscimo dependendo ali da composição familiar. Então, para uma criança até 6 anos, aí pode ter mais R$150. Para uma gestante, aumenta R$50. Para jovens entre 7 a 18 anos, aumenta R$50 também. E R$50 por 6 meses para mãe de bebês até 6 meses. E já o auxílio gás, ele também atende quem está no CAD único e a pessoa tem acesso a um botijão de 13 quilos. E os pagamentos são feitos sempre em meses pares. Então, os familiares diretos de quem foi candidato e eleito não vão ter acesso a esses benefícios. Quem era inscrito e recebia esse tipo de vantagem não vai poder receber, e quem não era inscrito e pensava em se inscrever, dispense porque não vai estar podendo. Tá ótimo. Tá bem? Volto amanhã. Segunda. Ai, perdão, sempre esqueço, eu quero voltar amanhã, mas eu volto segunda com mais informação. Vamos lá, até segunda, Blink. Bom fim de semana. Até lá. Tchau. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 27 minutos. Você segue acompanhando os destaques do dia aqui no 18 horas. E o Ministério do Trabalho e Emprego deu uma sacudida no sistema sindical ao cancelar registro de 21 sindicatos no Amazonas. A medida atingiu tanto entidades de trabalhadores quanto de empregadores. No Brasil, foram quase 1.000 cancelados. E aqui no estado, entre os atingidos está o Sindicato do Comércio de Vendedores Ambulantes de Manaus, o Sincovan, que tem papel crucial para a categoria. Foi uma sacudida mesmo, não é, Kenilson? Com certeza, Karime. Segundo a CUT do Amazonas, muitos sindicatos perderam o registro por desorganização interna. Ali a falta de renovação dos mandatos e ali também o desinteresse da própria liderança. Então é um exemplo deles ali é o Sindicato dos Trabalhadores da Justiça do Amazonas, o Sintijan, o que está sendo administrado ali de forma muito provisória até agora. Então eles têm até ali o período de junho para regularizar a situação e também fazer as eleições da nova diretoria, que estão marcadas ali para março, Karime. Bom, mesmo com esse impacto, a CUT já se movimenta para reorganizar o movimento sindical aqui no estado do Amazonas. E uma reunião ainda este mês vai definir estratégias para reestruturar categorias e até criar novos sindicatos. O foco, segundo a central, é garantir que trabalhadores, especialmente os ambulantes, continuem representados e protegidos. 18 horas. Escuta essa, o total de 15 prefeitos do interior do Amazonas declararam situação de emergência nas contas municipais. Isso apenas entre os dias 2 e 14 de janeiro. O motivo, problemas deixados pelos antigos gestores. É isso mesmo, Karime. A lista de cidades com essa situação vai aumentar nos próximos dias, viu? Inclusive, aqui ontem, durante a entrevista no 18 horas, o prefeito de Barcelos, o Radisson dos Santos, disse que também vai decretar a situação de emergência, Karime. E os problemas reclamados vão da estrutura dos prédios até toda a administração municipal comprometida por dívidas, como explica a repórter Odineia Araújo. Dívidas herdadas, prédios abandonados e até cemitérios sem condições de funcionamento. É o caso de Irunepé, onde a cidade estava tomada por mato e o cemitério local estava em situação de abandono. A nova prefeita, a professora Áurea, resolveu adotar medidas emergenciais para organizar o município nesse começo de ano. Já em Maués, a nova prefeita, Marcele Veras, encontrou a sede da prefeitura abandonada, segundo ela. Em Presidente Figueiredo,
Vinhedo, o novo prefeito Fernando Vieira também declarou emergência ao encontrar o município em desorganização após a gestão anterior. Já em Boca do Acre, o prefeito Frank Sobreiro Barros declarou emergência por falta de contratos essenciais para serviços públicos como limpeza e fornecimento de materiais hospitalares. Em Amaturá, a prefeita Maria de Nazaré declarou emergência por problemas nas áreas de saúde, educação, assistência social, infraestrutura e serviços administrativos. O presidente da Associação Amazonense de Municípios, Anderson de Souza, disse que muitos dos estados críticos financeiros são de recursos de restos a pagar e, na avaliação dele, isso é resultado da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, de bloquear parcialmente as emendas parlamentares. Depois que o ministro Dino deu decisão de parcialmente bloquear os recursos até justamente a liberação dia 10 de março, nós poderíamos justamente ali deixar restos a pagar. E tem que ser avaliado se foi deixado. Isso só quem poderá esclarecer com mais ênfase vai ser o Tribunal de Contas. Porque daqui a 90 dias o Tribunal de Contas já vai começar a avaliar a administração dos novos prefeitos. E tem que ter justamente toda essa cautela para que não possa justamente os prefeitos estarem tomando decisão precipitada. A entidade recomendou que as prefeituras analisem documentos deixados pelos antigos gestores para verificar melhor a decisão, segundo Anderson Souza. Recomendo, como presidente da Associação dos Municípios, a procurarem todos terem muita cautela, procurar realmente analisar os documentos que ficaram para que possa fazer juízo melhor das decisões que está sendo tomada. Portanto, fica aqui as minhas considerações e a minha solicitação aos prefeitos sobre esse tema específico que é sobre os decretos emergencial. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, vamos lá, para sábado a previsão é de dia de chuva durante o dia e a noite. Mínima prevista 25 graus, máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 74%, a umidade relativa do ar fica entre 72% e 95%. Para o domingo, a previsão de tempo é de sol, com algumas nuvens e chuva passageira. Mínima prevista 25 graus e máxima não deve passar dos 29 graus. 18 horas. Vamos saber agora a cota do Rio Negro no Porto de Manaus com Kennedson Paz. Olha aí, Karime, mais uma notícia importante e boa para todo mundo. O Rio Negro subiu 10 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível das águas do Porto de Manaus para 21 metros cravados lá no Porto de Manaus, Karime. Maravilha, Kennedson Paz, obrigada pelas informações. Você está ouvindo 18 horas. E a major aviadora Joyce de Souza Conceição assumiu o comando do 1º Esquadrão do 1º Grupo de Transporte da Força Aérea Brasileira. Ela é manauara, gente. Isso aí, made in Zona Franca de Manaus, tá? A primeira mulher na história a liderar uma unidade aérea no país. Essa conquista quebra barreiras e ecoa muito além da base aérea do Galeão no Rio de Janeiro. É uma inspiração para mulheres de todo o Brasil que sonham em alcançar voos cada vez mais altos. Bela história, né, Kennison? Com certeza, Karime, é uma inspiração sem dúvidas para muitas mulheres que pretendem ali conquistar os sonhos ainda maiores, né, Karime? A trajetória da Major Joyce é de sucesso, desde os primeiros voos ali enfrentando as condições extremas da Amazônia, até ela se tornar a primeira mulher brasileira a pousar na Antártica. Ela mostrou uma determinação incrível, Karime. Agora, à frente de mais uma das unidades mais estratégicas da FAB, a Joyce, ela reafirma que o céu, ele não é o limite, mas sim um espaço aberto para os sonhos e conquistas, Karime. E ela não é apenas ali, a gente pode avaliar que não é apenas ali uma quebra de barreiras, ela também abre portas ali para que outras mulheres possam trilhar esse mesmo caminho, Karime. Sem dúvida, é uma conquista não só um marco para as Forças Armadas, mas também um símbolo do avanço da igualdade de gênero em instituições historicamente dominadas por homens. E olha só a frase que ela disse ao assumir, como você falou, o céu é vasto e há espaço para todos nós.
Uma mensagem poderosa de quem transformou desafios em degraus para o sucesso, mostrando que competência e determinação são universais. Com certeza, esse é um momento de celebrar a Major Joyce e também todas as mulheres que desafiam os limites e também ousam sonhar alto. A história dela é um lembrete de que conquistas assim representam vitórias coletivas, inspiram um futuro onde talento e esforço são as únicas asas necessárias para voar, Karine. E que venham novos voos, Major Joyce. Parabéns pela coragem, determinação e por inspirar um Brasil que não para de se transformar. 18 horas. Vamos falar agora de trânsito de Manaus. Aqui a Prefeitura anunciou que vai fazer 19 intervenções para a redução de semáforos em tempo de espera em pontos críticos. Olha aí, Karine, essa informação também é muito boa para quem está dirigindo agora. Olha só, essas obras vão ser na Avenida Constantino Neri, Djalma Batista, Dom Pedro, e também ali na Rua Industrial e também Lores Cordovil. Então, as mudanças começam a valer a partir da próxima terça-feira, dia 21 de janeiro, como explica a repórter Odineia Araújo. As mudanças foram anunciadas pelo prefeito de Manaus em exercício, Renato Júnior. Os 19 pontos que passarão por mudanças no trânsito são hoje os considerados como pontos críticos, principalmente no horário de rush. É o caso das avenidas Constantino Neri, Djalma Batista, Pedro Teixeira, Rua da Indústria e Lores Cordovil. O prefeito em exercício, Renato Júnior, explica que essas mudanças têm como objetivo diminuir o tempo que os motoristas passam esperando nos semáforos, especialmente em áreas com grande movimento. O trânsito será desviado pela Rua das Indústrias, onde nós estamos, da Djalma Batista até a Constantino Neri. Com isso, o semáforo que nós temos hoje, na Pedro Teixeira com a Constantino Neri, que é de 3 ciclos, ou seja, 3 tempos, nós iremos reduzir para 2 tempos. Com isso, nós vamos ter, com toda certeza, uma diminuição no tempo de espera dos condutores que por aqui passam todos os dias. 25%, de 25% a 30% da espera será diminuído. As intervenções incluem alterações nas ruas, como mudanças no sentido de tráfego, abertura de novos retornos e instalação de novos semáforos. Além disso, o transporte público também será afetado para reduzir o tempo de deslocamento. Um dos principais pontos da mudança será uma nova ligação entre as avenidas Constantino Neri e Torquato Tapajós, que vai eliminar semáforos perto da estação de transferência, que é aquela área ali próximo da Arena da Amazônia, ajudando a melhorar o fluxo de veículos. Na Avenida Pedro Teixeira, o trecho entre a Constantino Neri e a Djalma Batista terá sentido único. Também haverá melhorias na Rua da Indústria, que se tornará uma rota mais rápida entre a Djalma Batista e a Constantino Neri. Segundo o vice-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Edson Leda, essas alterações devem reduzir o tempo de viagem e diminuir os congestionamentos, especialmente em horário de pico. O volume de veículos que passavam aí entre 5 mil e 6 mil veículos hora pico, a gente espera que passe muito mais veículos e aí a gente consegue reduzir essa quantidade de espera do condutor e vai poder estar mais tempo na sua casa ao invés de estar no trânsito. Outras mudanças incluem melhorias na sinalização, com novas faixas de pedestres, áreas para motociclistas e placas de advertência para aumentar a segurança. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 39 minutos e você segue conferindo as principais notícias do dia aqui no 18 horas. E um estudo do Unicef revela uma triste realidade. O Amazonas é o segundo estado do país com maior índice de insegurança alimentar de crianças e adolescentes. Kennethson Paz tem mais informações sobre esse estudo, sobre essa insegurança alimentar. Então, Kennethson, o estado já liderou esse ranking, mas de acordo com um novo levantamento, isso entre 2018 e 2023, o estado saiu do primeiro lugar para o segundo lugar, fica apenas atrás do Pará. Mesmo assim, são mais de 1 milhão de pessoas nessa situação e é um número alarmante, não é, Kennethson? Exatamente, Karine. Esse número, na realidade, ele alcança quase 1 milhão e 100 mil pessoas que estão vivendo nessa situação crítica aqui em nosso estado do Amazonas. Essa pesquisa foi intitulada
intitulada como Pobreza Multidimensional na Infância e Adolescência no Brasil, e ela foi realizada ali entre o período de 2018 até 2023. E aí o que aconteceu? Após esse estudo, foi ali levantadas as informações que mostram uma redução no índice ali de crianças e adolescentes do Amazonas em situação de privação. A gente vai explicar agora por que dessa situação. O estado, que estava na primeira posição do ranking, ele caiu para a segunda posição, atrás apenas do Pará. Nesse período, Karime, a taxa de jovens com alguma privação passou de 86,6% para 78,7%, uma queda de 10 pontos percentuais. Mesmo com essa melhoria, a gente sabe que esses dados ainda mostram um cenário alarmante, porque olha só, entre 6 dos 27 estados brasileiros, mais de 80% das crianças e adolescentes estão privados de pelo menos ali um direito fundamental. Isso ali reforça a grande desigualdade regional do Brasil, onde o Norte e o Nordeste concentram os maiores índices de pobreza infantil. O estudo também destacou que essa pobreza multidimensional não se limita apenas à falta de renda, por exemplo, e ela considera ali alguns fatores, como ali o acesso à educação, à saúde, à água potável, à alimentação adequada. Inclusive aqui no Amazonas, esses direitos fundamentais ainda são largamente comprometidos, Karime. A Unicef alerta que é urgente ali a implementação de políticas públicas mais eficazes para poder reduzir essas privações e garantir o desenvolvimento pleno de crianças e adolescentes. A gente falou inclusive hoje, ainda há pouco, com o doutor em Sociologia, Luiz Antônio Nascimento, e ele contou pra gente, ele falou com a gente um pouco sobre esse cenário, explicou ali o que está faltando, quais as medidas necessárias pra gente mudar esse cenário. Vamos ouvir agora o doutor em Sociologia, Luiz Antônio Nascimento. A gente precisa voltar para a questão central, que é concentração de riqueza e ausência de políticas públicas estaduais que têm como finalidade gerar trabalho e renda para jovens a partir de 14, 15 anos de idade, combinando trabalho e renda com educação, com escolarização, e combinando também a oferta de trabalho e renda para os pais dessas pessoas. Como é que uma criança de 9, 10 anos vai conseguir dar conta da tua própria alimentação? Não vai, é preciso que os pais tenham condições. 18 horas. Com certeza são necessárias essas políticas públicas para poder dar condições a esses pais de entregar ali para o filho o melhor possível para que ele possa receber e estar em um ambiente seguro, onde ele tem os direitos fundamentais, que são fundamentais, a palavra já diz tudo, são fundamentais para crianças, são básicos para crianças e adolescentes. Inclusive, essa situação também, o próprio doutor em Sociologia, Luiz Antônio Nascimento, ele trouxe à tona para que a gente possa discutir o que está acontecendo, o que será que estão fazendo aqui no nosso estado do Amazonas para poder alterar esse cenário, mudar esse cenário que ainda é dramático. Vamos ouvir novamente o Luiz Antônio Nascimento, doutor em Sociologia. Isso traz para a gente uma discussão extremamente importante. Quais são as prioridades que o estado do Amazonas tem em relação à tua população? Quais são as prioridades que o governo do Amazonas tem em relação ao povo do Amazonas? Quais são as prioridades que a Assembleia Legislativa do Estado tem em relação ao povo do Amazonas? É aumentar salário de deputado? É aumentar salário de secretários? Qual é a prioridade? Em que medida que a gente vai ter políticas públicas que sejam capazes de gerar trabalho e riqueza e renda para as pessoas, para que elas possam sair dessa condição de insegurança alimentar. 18 horas. Com certeza essa reflexão ela é muito importante, e também o que é importante são esses dados apresentados pela Unicef, levantados pela Unicef, porque reforça a importância dessa parceria entre os governos, sociedade civil, o setor privado, para enfrentar esse desafio que com certeza ainda causa muitos problemas em nosso estado, Karime. Sem dúvida, Kennedy. Obrigada pela apuração. Você está ouvindo 18 horas.
E escuta esse dado, o Brasil registrou 38.075 assassinatos em 2024, uma queda de 6% em relação ao ano anterior, quando foram contabilizadas 40.768 mortes violentas. Os dados divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública incluem homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, com informações enviadas pelos estados. É um avanço, tá? Mas ainda estamos longe de resolver o problema da violência no país. Com certeza, apesar desse número ter reduzido, causa muito medo em toda a população do Amazonas. Altíssimo. A situação aqui continua preocupante. O estado está entre os estados mais violentos do Brasil. Ali Manaus, ali concentrando a maioria dos homicídios dolosos, feminicídios daqui da região norte. Especialistas destacam que a expansão de facções criminosas e a falta de investimentos em segurança pública dificultam a redução da criminalidade por aqui. Exatamente. Mesmo com a queda dos números nacionais, a violência segue sendo um desafio estrutural. Aqui no Amazonas é urgente implementar políticas públicas mais eficazes e garantir uma maior integração entre os órgãos de segurança para enfrentar o crime organizado e proteger principalmente as comunidades mais vulneráveis. Com certeza, Karime, o que fica claro é que enquanto houver regiões assim desassistidas e também sem a presença efetiva do Estado, vai ser muito difícil reverter esse cenário da violência. É um problema que exige atenção imediata e uma ação coordenada, tanto local como nacional. 18 horas. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,2%, cotado a R$ 6,06. O euro fechou em queda de 0,03%, cotado aos R$ 6,23. O Bitcoin registrou alta de 4,69%, cotado a R$ 635.350. O Bovespa fechou registrando ligeira alta de 0,09%, aos 122.325 pontos. Levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas apontam que a região norte fechou o ano de 2024 com 6 milhões de inadimplentes e chama a atenção do endividamento dos setores de bancos, que concentram 64,62% das dívidas. Vamos aos detalhes agora com o Rodrigo Soares. O indicador de inadimplência da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, revelou que a região norte fechou 2024 com aumento de crescimento de 1,57% de inadimplentes. A região norte fechou o ano com 6 milhões de inadimplentes. Esse número representa que 43,69% da população adulta não conseguiu pagar as dívidas em dia. Essa é a realidade do total de 6 milhões de pessoas na região norte. Aqui no Amazonas, 53,65% da população adulta está inadimplente. Isso representa o quarto número mais alto do país. O estado perde apenas para o Amapá, Distrito Federal e Rio de Janeiro. A economista Denise Cassama explica que o grande vilão são os bancos. A inadimplência, embora aponte sinais de redução, ela continua bastante alta e um dos culpados é justamente a taxa de juros, né? Então, com os constantes aumentos da taxa Selic, isso provoca no mercado um aumento das taxas em geral, né? E bancos ao lado de cartões de crédito são as taxas mais altas do mercado. Ainda segundo o indicador, 4 em cada 10 brasileiros adultos, ou seja, 41,51%, estavam negativados em dezembro de 2024, o que representa mais de 68 milhões de consumidores. Segundo a economista Denise Cassama, esse alto número de brasileiros que não conseguem pagar as dívidas em dia, em última análise, comprometem a economia do país. Aí dessa inadimplência está cada vez mais caro porque a taxa de juros não para de subir no Brasil e no Amazonas, né? Então, eu diria que é um pouco por aí, e as pessoas muito comprometidas com o pagamento desses custos, de uma forma geral, não sobra para consumo, né? Se eu não consumo, eu não estimulo o comércio, não estimulo a indústria e a economia não anda. Rodrigo Soares para o 18 horas.
18 horas. Vamos falar agora das matrículas para a rede pública de ensino. Depois de toda a instabilidade no site de matrículas, mais de 86% das pessoas conseguiram se inscrever na rede pública, né? Foi tudo feito online, ok, o prazo prorrogado, né, Kenneth? Com certeza, Karine. É importante te lembrar que esse prazo foi prorrogado e que ainda não garantiu vaga, tem até amanhã. Então a repescagem começa a partir da segunda-feira. A gente vai conferir agora os detalhes com a Odineia Araújo. Para o ano letivo 2025, na rede pública de educação, estão sendo ofertadas mais de 830 mil vagas, 536.737 delas na rede estadual e 293.309 na municipal de ensino. A disputa por essas vagas, principalmente por quem tentou a reserva de forma virtual, teve alguma dificuldade ou, no mínimo, aborrecimentos. Já quem resolveu buscar o velho e bom atendimento presencial foi atendido sem dificuldades. É o caso de Josete Oliveira. Ela confirmou a matrícula das duas filhas, de 10 e 12 anos, na Escola Estadual Cacilda Brauli Pinto, no Coroado, e sem dificuldades. E também da autônoma Adriana Lima, que fez a matrícula de sua filha no ensino médio na Escola Marco Antônio Vilaça. O atendimento foi fácil, rápido e de excelência. Eu cheguei aqui, já fui atendida, estou satisfeita. Para mim foi fácil, né? Fazer esse cadastro e hoje estou aqui entregando as documentação dela, né? Não achei dificuldade nenhuma. Apesar da instabilidade no site da Central de Matrículas, a Prodan, que é a empresa de processamento de dados do Amazonas, diz que mais de 86% das solicitações de vagas foram feitas pela internet. Os responsáveis têm até esse sábado, dia 18 de janeiro, para efetuar o atendimento de forma online por meio do site matriculas.am.gov.br. Já o atendimento presencial para vagas de novos alunos terminou hoje. A partir de segunda-feira, dia 20 de janeiro, pais e alunos que perderam qualquer um dos prazos anteriores podem recorrer ao atendimento tanto no site matriculas.am.gov.br quanto presencialmente nas escolas. A diretora Lidiane Lozana explica que todas as escolas funcionam como central de matrícula. Aquele pai que não tem acesso à internet ou não sabe manipular o sistema de matrícula, o site, ele pode se encaminhar em qualquer escola. Os documentos necessários para a matrícula de alunos na rede pública são os seguintes: certidão de nascimento, CPF e RG do aluno, no caso do ensino médio, cartão de vacinação, 2 fotos 3x4 recentes, documento de identificação com foto do responsável pela matrícula e comprovante de residência atualizado. Todos esses documentos são originais e cópias. Em caso de dúvidas, o telefone 0800 092 5050 está disponível para esclarecimentos. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a dragagem do Rio Solimões, no trecho entre as sedes dos municípios de Quari e Codajás, segue avançando. Segundo as informações do Departamento Nacional de Infraestrutura em Transporte, do DENIT, o trabalho já movimentou quase 2 milhões de metros cúbicos de sedimentos. A dragagem começou no final de outubro do ano passado e ainda segundo o DENIT, as obras estão sendo realizadas na área crítica do Paraná, do Abacate, que fica ali entre a ilha de Jussara e também a ilha de Trocari, com uma extensão aproximada de 30 quilômetros. E essa é uma ação importantíssima, né, Kenneth, para diminuir o impacto de uma nova seca aqui no estado do Amazonas. Sabemos que os prejuízos só não foram piores por causa de ações como essas. Eu conversei com o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Serafim Correia, que falou sobre a importância dessas ações antecipadas. Muito importante o trabalho que o DENIT realiza na região, na nossa região, principalmente em frente a Itacoatiara, nas proximidades da enseada do Rio Madeira, na costa do Tabocal e também no Rio Solimões, porque são pontos em que foram se acumulando milhões de metros cúbicos de sedimentos que nunca foram removidos e precisam ser removidos para que a navegação, mesmo em períodos de estiagem forte, possa acontecer naturalmente.
E é importante fazer isso agora, exatamente para quando chegar a estiagem nós não termos problemas. No ano passado, graças à iniciativa dos 2 portos de Manaus, Superterminais e Chibatão, foram deslocados portos temporários para a frente de Itacoatiara e isso permitiu que Manaus não parasse. No entanto, isso teve um custo, teve uma operação logística cara e isso reflete no preço das mercadorias. Havendo a dragagem como ela deve ser feita, não haverá necessidade disso e nós poderemos ter uma melhor condução de todo esse processo. 18 horas. É o que a gente aguarda, porque esse ano a gente não padeça tanto quanto o ano passado. O pior foi em 2023, não é, Kenilson? Que nós não tínhamos ações, não estávamos esperando uma seca histórica, uma estiagem tão intensa, tão severa. Bom, tem uma outra informação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O DENIT declarou situação de emergência em 32 portos no Amazonas. A decisão foi tomada na quinta-feira, mas foi publicada no Diário Oficial da União hoje, sexta-feira, e de acordo com o DENIT, a medida abrange instalações portuárias de pequeno porte em 30 municípios localizados nas calhas do Rio Solimões, Madeira e Negro, além do Porto do São Raimundo, aqui na zona oeste de Manaus. 18 horas. Vamos conferir agora algumas dicas para você de se divertir com a sua família, passar um tempo de lazer e curtir tudo de graça nesse final de semana. No Centro Cultural Palácio Rio Negro, na Avenida 7 de Setembro, no centro de Manaus, no sábado, das 2 da tarde até às 5, tem o espetáculo Na Busca da Sua Dança, do grupo Artigo 5 Companhia de Dança, que vai apresentar a linguagem das danças urbanas voltadas para crianças. Além disso, no sábado, o Centro Cultural Palácio Rio Negro tem visitas guiadas e atividades recreativas com o grupo da Tia Dina. Também no sábado, às 10 da manhã, na Biblioteca Pública do Amazonas, na Rua Barroso, no centro, acontecem visitas guiadas pela biblioteca e depois tem contação de histórias e mediação de leitura com o grupo Rodas de Leituras Manauaras. Na Casa das Artes, na Rua José Clemente, ao lado do Teatro Amazonas, está promovendo a exposição do projeto Olho Mágico, um novo olhar sobre o Teatro Amazonas. O projeto tem curadoria de Cristóvão Coutinho, direção artística de Jorge Kennedy. A exposição segue no Espaço Cultural até o dia 2 de fevereiro, com entrada gratuita de quarta-feira a domingo, das 2 da tarde até às 8 da noite. O Centro Cultural Palácio Rio Negro, na Avenida 7 de Setembro, no centro, continua exibindo a exposição Amipaguana, Ancestralidade Presente, inaugurada em comemoração ao Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. E o Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na Avenida Silves, no Distrito Industrial 1, apresenta a exposição Cultura e Movimento e Sonhos de uma Belle Époque, com curadoria de Jander Reis. Em Parintins, no domingo, acontece a tradicional festa em homenagem a São Sebastião, do projeto Um Canto ao Oxóssi. A festa é no terreiro de São Sebastião, na Rua Pecuarista Omar Farias. O evento é gratuito e vai contar com espaços para cadeirantes, intérpretes de Libras e outros profissionais em acessibilidade. A programação inclui também a participação do DJ Evandro Júnior e da banda Chiado na Chinela, de Manaus. Você está ouvindo 18 horas. Vamos agora para as outras manchetes do dia. Posse do presidente americano Donald Trump acontece na próxima segunda-feira, dia 20, em local fechado por causa do frio. Presidente da Colômbia pede a liberação de 12 colombianos presos na Venezuela. Governo russo diz que vai estudar novo acordo da Ucrânia com o Reino Unido. Incêndios em Los Angeles podem contaminar sistemas de água potável. Vamos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Números divulgados pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, colocam o Amazonas em situação precária com relação à falta de segurança alimentar de crianças e adolescentes. O estado é o segundo do Brasil com maior índice de insegurança alimentar de pessoas até 17 anos. Houve sim uma pequena melhora em todo o país, inclusive no Amazonas, mas os números mostram que ainda falta muito a fazer. No estado,
estado, nada menos que 1.092.000 crianças e adolescentes enfrentam alguma privação de seus direitos fundamentais. O estudo do Unicef mostra mais uma vez que o que o Estado faz pelas crianças e adolescentes ainda é muito pouco. E esse pouco é uma ameaça ao futuro de toda a sociedade. Por isso, é preciso avançar e avançar rápido na garantia dos direitos fundamentais, com destaque para as oportunidades de educação. E isso é responsabilidade dos governantes e das lideranças políticas, que precisam ser cobrados todos os dias pela sociedade e que não podem fugir de suas obrigações. 18 horas. 18 horas de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente volta segunda-feira. Um beijo, até segunda. Um beijo, Kennington. Boa noite. Boa noite. Você ouviu 18 horas.